Então, o que aconteceu naquela cena lá de Yaakov? Teria que ser junto com Rivka. Rivka era Rava, o Yaakov era o Adão e o Esaú era o serpente. Então, a mesma cena tinha que ser montada. A mesma cena que teve no Gan Eden tinha que ser montada. Por isso que lá em Bereshit, né, na 27:8, agora, pois, filho meu, ouve a minha voz. Como assim? Agora ouve, né? Da intenção, filho, ouve a minha voz. É uma questão, não é? Veatá, Benei, Shema. Olha lá o Shema ali. Becoli, Leaser, Ani, Metzavá, Otarra. Quer dizer, Shema, filho, Shema, ouve, Becoli. A palavra cou é voz. Agora, quer dizer, você vê que a construção aqui é como se ela estava falando, né? Que lá no passado aconteceu alguma coisa e que agora ele devia ouvir muito seriamente. O que estava para acontecer era um cenário muito sério espiritual. E o Jacó, ele tinha medo, exatamente o que acontece com as pessoas, ele tinha medo. E ela fala isso, agora, filho meu, né? Me escuta, se ele era um filho obediente, ele não escutava sua mãe, não é verdade? Um servo de Torá, ela tinha grande apreço por ele. Jacó, que era Adão, e por isso que agora nessa encarnação ele tem que escutar, porque da outra vez ele foi castigado por escutar ela lá quando ela era esposa dele. Então, me escute para que se realize a reparação, né, que estava lá atrás. Quando você pula aqui para o capítulo 12, ela completa aqui. Ele diz aqui, porventura meu pai me apalpará e eu serei a seus olhos como enganador. E aí e assim trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Respondeu-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim caia a sua maldição. Então, o que diz aqui se teu padre te maldisser, não é? Que caia sobre mim a sua maldição. O Sode, que ela disse para ele, diz que ela disse para ele foi o seguinte: sobre mim está a sua maldição. Ou seja, é a maldição que já tinha sido causada, né, no paraíso. Então, lá naquele local chamado Gan Eden, essa maldição já tinha acontecido. É por isso que ela vai vestir a Yaakov com uma prenda muito especial, né? Ou seja, uma vestimenta especial de Esaú. Ela veste ele com essa vestimenta, né? Para que ele possa enganar, e essa vestimenta pertenceu a muitos homens famosos no Velho Testamento. E aí, quando ele veste essa roupa, né, que também pertenceu a Nimrod, ele pode ir até Itzarrak. Aqui, depois que há um pecado de Adão e Rava, no 3:21, o Senhor fez, né, túnicas de pele para Adão e sua mulher. Era essa roupa aqui que eles estavam vestindo. Quando nós substituímos, a gente sabe que o Aleph e o Ain não tem som no alfabeto hebraico. Eles só têm som mediante aos sinais maçoréticos. Então, eles podem representar as vogais A, E, I, O, U. Dentro dessa questão, então, quando você troca o Aleph pelo Ain, não é? Você então tem, aqui nesse caso, pele. E quando você bota o Aleph, você tem luz. Isso mostra que a luz da alma, ou seja, aquele Aleph, aquela luz, aquele pedaço de Deus que está dentro da gente, foi coberto por uma pele. Então, a discussão aqui é exatamente sobre essa questão.
E aí diz que para a mulher, para Adão e sua mulher, e ele os vestiu. Quando chega aqui, então, está falando dessa vestimenta que foi entregue a Adão, né? Por isso que ela vai lá, no outro capítulo, colocar essa roupa no seu filho Jacó. E aí a gente agora entende que a questão aqui é tudo muito espiritual e que a Torá está falando da Torá mesmo e não está falando apenas de histórias literais, mas está se falando de uma simbologia espiritual que existe nos níveis mais profundos da Torá. Então a Guemará ela vai falar várias opiniões sobre este assunto, né? E vão dizer que lá atrás a Rava tinha comido, né, justamente para que isso acontecido, trigo ou uvas, e etc. Né? Então tudo era fermentado, esse trigo fermentado, e etc. E aí o Yaakov, agora, nesse novo Yaakov, que é Adão, ele tinha que trazer uma comida para o seu pai. Está no 27:17. Ainda continuando lá a história, né, da Rívika, está no mesmo capítulo. Então, a gente desce aqui no 27:17, quando se dá toda essa história, e diz aqui, né, e pôs um guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Ou seja, a Rava agora botou a comida na mão do seu filho, né? Que representava agora o mesmo fruto que tinha sido quebrado lá atrás. O que a gente vê que não é uma comida literal, mas é um ensinamento da própria Torá. Ou seja, aquilo que o serpente tinha discutido, né, dentro de uma discussão alárrica com a Rava, ela fez com que ela caísse, porque ela não tinha capacidade de discutir com serpente. Então, como é dito que ela é uma parte mais interna, né, o subconsciente, então esse subconsciente ele não conseguia discutir a alahá com serpente, e aí ela acaba perdendo para o serpente. Agora não, agora ela está mais preparada, ela veio realmente para consertar, ela não está interessada em ter só um nível de conhecimento de Torá, mas ela está agora disposta a botar tudo na mão de Jacó e confiar nele em contrapartida contra o seu irmão gêmeo. Isso tem que se lembrar, o irmão gêmeo. Ou seja, todos os dois foram gerados por ela. Então, assim, que agora que ele recebe, a gente pode entender quando o Jacó vai chegar perto de Isaac, né, que era cego, a gente sabe que Isaac já estava cego, e aí o Isaac vai falar para ele assim, vamos ver aqui no 27:27. Meu filho tem o cheiro do paraíso. Ó, e ele se aproximou, Vaigashi Vaiscalo, e ele se aproximou e o beijou, Vairá et Reiha. E o cheiro das vestes, e o abençoou e disse, eis que o meu filho, não é? Aqui, Benei, que não se lê Benei, se a gente for ver de verdade é Biná, né? Tem o cheiro, não é? De um campo que o Senhor abençoou. O campo, ele na verdade, jardim. Não se deve ler campo, se lê jardim. Qual jardim estava Adão e Rava? Eles estavam no Gan Éden. Nossos sábios vão falar que Jacob, na verdade, tinha um forte cheiro de alguém que tomava conta de animais no campo, e não um cheiro de jardim. Eles estavam no deserto, né? E ele tinha cheiro de cabras, cabritos, né? E que nunca poderia ter um cheiro de jardim. E era, né, o cheiro desse paraíso que realmente Isaac queria dizer. Ou seja, que ali agora sim ele sentia que o Yaakov ele tinha conseguido consertar
o pecado do Gan-Eden. Por quê? Ele teve a ajuda de uma matriarca. Essa matriarca, que foi a Rívica, ela ajudou ele a consertar isso. E aí o que acontece? A serpente foi enganada e pagou com a mesma moeda que ela enganou a Rava. Com isso, agora o que acontece? Vamos ver a história da Torá como funciona. Ele troca a entrada de alma nesse mundo. Se ele era o primogênito, e Jacó era o primogênito, e Esaú era o segundo, esse relógio tinha sido trocado lá no nascimento de Caim e Abel. A gente pode olhar isso em vários aspectos. Primeiro que a gente valoriza o mundo do corpo e depois o da alma. Primeiro que a gente gasta tudo do bom e do melhor com o corpo e a gente não gasta com o mundo da alma. Então a gente dá tudo aquilo que a gente deseja para o nosso corpo, etc. Tem isso e aquilo, e a alma, ela é a última que a gente investe. Na verdade, para a alma, a única coisa que a gente pode oferecer é estudar a Torá, conhecer o Eterno profundamente, né? Tá acompanhando um estudo sério de Torá para que a gente possa crescer. Momento que o Eterno ele amaldiçoa Adão, né? Ele fala que a terra comeste da árvore que te ordenei, dizendo não comerás dela, ou seja, o desejo de receber para si mesmo. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerá, dela todos os dias da sua vida. E ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo, do suor do teu rosto, comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto você é pó, ao pó você tornará. Aqui existe uma separação de 27 palavras, que vai ser exatamente, eu não separei aqui para vocês, mas depois eu posso preparar esse material, que dentro dessas maldições existem 27 palavras, e que estão divididas nesses 3 capítulos. E aí tem que se pegar aqui e separar 27 até onde acaba essas 27 palavras. Então, também, as letras que vão formar a palavra zar, quer dizer puro, né? 27 palavras das bênçãos que ele vai receber lá, também são 27 palavras como aqui. Então, a palavra zar, que é puro, também vai ter 27. Agora, olha que coisa incrível. 27 é o número de letras hebraicas. Exatamente o número de letras hebraicas. Então, você tem 27 palavras para maldição, 27 palavras para as bênçãos, e zar, a palavra puro ou limpo, né? Que é formado de um zain e um kaf, né? Um zain e um kaf, eles formam a palavra 27, e aí é puro, limpo, que quer dizer que tudo está ligado realmente ao entendimento desses fragmentos, dessas contas, dessas observações da Torá de uma forma que só pode ser trazida pelos nossos sábios. Não tem como a gente possa agradecer o Eterno por ter mandado essas almas para ensinar isso para a gente. E aí o que acontece? Na primeira maldição, né, diz que maldita será a terra que você trabalha, né? E lá na bênção, em contrapartida, porque são 4 as maldições, tem lá que ele fala para Jacó, de Sarraque fala para Jacó, que te conceda Deus a plena fertilidade da terra. Ou seja, essa primeira maldição foi quebrada. Quebrada como? A partir do momento que você começa a estudar e entender a Torá. Então aí essa maldição é quebrada. E espinhos e ortiga irão brotar da terra. Aí o Itzarraque vai falar para o Yaakov, né, da abundância do cereal e do vinhedo. 3, né? Com o suor do seu rosto comerás o pão. E lá diz que será servido por todas as nações, na bênção, né, pelos seus irmãos, pelas nações. E no 4, porque do pó você é e será
pisoteado, ou seja, você vai voltar ao pó da terra, todos morrerão. Lá não, que seja o líder dos seus irmãos e todos vão se prostrar diante de ti. O que diz aqui, na verdade, é uma busca pessoal de cada um de nós. O Yaakov, ele abriu o caminho e mostrou que era possível, naquela era que ele estava vivendo, a abertura para a vinda da Torá. Logo após ele tem os 12 filhos, que são 12 meses. A partir de lá, o povo vai descer para o Egito, vai ter toda aquela história, mostrando a história da alma nesse mundo. Eles têm um tempo para ficar presos, que são de 400 anos, e começa com Abraão e termina lá com a saída do cativeiro, que a gente sabe que não é literal, pois ali está se falando da vinda da alma para esse mundo, e que é uma responsabilidade grande que você tem com essa alma que Deus colocou em você. Que você não deve deixar o corpo, que é Esav, controlar e trazer diretrizes sobre aquilo que você quer para essa vida. Então, o único caminho que a gente sabe é o seguinte, e a reza que a gente faz todos os dias: Hashem, me ensina a te amar acima de todas as coisas, porque não são minhas vontades, nem os meus desejos, nem aquilo que eu acho que vai me salvar, mas a vontade de ir em frente que você vai formar em mim. Logo depois, a gente deve falar: Hashem, ensina-me a amar o meu próximo como a mim mesmo, para que eu possa ser como o Senhor é, porque o Eterno ama todas as pessoas. E terceiro, que ele possa criar dentro da gente não só a vontade de estudar a Torá, mas que essa vontade ela seja plena, ela seja feliz, ela seja alegre, que esses conhecimentos possam abrir dentro de vocês portões espirituais para que vocês possam avançar.